Olá, irmãos, graça, paz e misericórdia vos seja multiplicado da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alegria poder encontrar de novo com você, com a sua família e juntos podermos louvar ao Senhor, podermos bendizer o seu nome. Quero convidar você à leitura de um texto bastante conhecido, um convite de Jesus a todos nós nesse tempo em que atravessamos, que está em Mateus, no capítulo 11 de Mateus, a partir do verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é um texto bastante marcante na experiência do povo de Deus, que acumulava sobre si, além dos problemas que a vida já apresentava, já impõe para eles e também impõe para nós, acumulava um modelo de ensino que fazia pesar ainda mais a vida. Muitas vezes as situações, as adversidades que atravessamos são por si mesmo difíceis demais. Mas ainda assim, nós, em meio a esses problemas, a esses dilemas que atravessamos, escolhemos aprender coisas, escolhemos princípios, escolhemos jeitos de resolver a vida ou aprendizados sobre a vida que não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que não tem a ver com a orientação de vida que o Senhor Jesus tem para nós. São jugos, são conhecidos assim na época de Jesus, são doutrinas, são jugos, são aprendizados que se tem sobre a vida, que se tem sobre a interpretação da lei e da vida, e que na verdade está fazendo com que isso se torne mais pesado, ou que a vida das pessoas se torne ainda mais pesada. Nesse tempo que tudo faz pesar a nossa existência, nesse tempo que tudo vai se acumulando sobre nós, é tempo de aprender com Jesus, é tempo de aprender de Jesus, para que a gente possa receber esse alívio, para que a gente possa ir conjugando a vida, ir interpretando a vida à luz dos ensinos de Jesus Cristo de Nazaré. Tenho certeza que as coisas ficam mais leves para mim e para você quando a gente consegue fazer isso. É verdade, mesmo sendo cristãos, nem sempre temos essa compreensão tão clara diante de nós. Por isso nos reunimos em culto, nos reunimos diante da palavra do Senhor para aprender mais sobre Jesus, para aprender mais sobre a sua palavra, para ter mais claro diante de nós as direções que Ele tem para a nossa vida, para que a vida se torne mais leve e a gente possa viver de forma a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós como família de Deus, no propósito que Ele tem para todos nós como filhos seus, sendo família de Deus e vivendo e desfrutando daquilo que Ele tem para nós. O nosso desejo é que, enquanto nós cultuamos, enquanto celebramos ao Senhor, enquanto reconhecemos a sua grandeza, nós possamos ter o nosso pensamento transformado, né? Nós possamos ter o nosso entendimento renovado sobre quem Ele é, sobre como devemos nos portar na vida, para que a vida possa se tornar mais leve, porque tem sido pesado para muita gente em torno de nós, e o nosso desejo é que esse nosso encontro traga leveza para a sua alma, porque o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem é Jesus Cristo de Nazaré, alivia a vida, torna mais leve a existência, torna mais leve a maneira como a gente vai lidando com os problemas e com os dilemas da nossa existência. Meu desejo é que o Senhor nos abençoe nessa noite de forma grandiosa. Convido você nesse instante a orarmos juntos, rogando ao Senhor essa bênção sobre nós. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, porque como igreja nós podemos nos encontrar. Ainda que nesse espaço, Senhor, que não é o desejável para nós, porque a gente gosta mesmo de estar junto. Mas nós te louvamos por essa oportunidade de ser igreja do jeito que é possível nesse tempo. E nós te louvamos por isso, porque nesses encontros podemos nos encontrar, Senhor, com a Tua palavra e ter, Senhor, o nosso coração, ó Deus, fortalecido na Tua presença, aquilo que a gente vai esquecendo ao longo da vida e diante dos problemas, aquilo que a gente vai acumulando como peso de outros ensinos, de outros julgos, Senhor,
ó Deus, que não o Teu e que vai pesando na nossa existência. A gente, diante da Tua palavra e na reunião com os nossos irmãos, a gente vai lembrando de quem o Senhor é e como o Senhor nos ensina a viver, e da Tua grandeza e da nossa pequenez e da nossa dependência do Senhor, e da esperança que há em Ti, Senhor. E isso vai, ó Deus, nos ajudando, Pai, a tornar e a perceber a vida com mais leveza, mesmo diante dos problemas e dos dilemas que atravessamos. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo que pesa no nosso coração, tudo que, ó Deus, faz com que a gente chegue nesse momento, Senhor, cabisbaixo, um tanto pesarosos, que a Tua graça, Senhor, ó Deus, transforme, ó Deus, a nossa mente e nos ajude a perceber aquilo que o Senhor, ó Deus, tem como proposição de vida para cada um de nós. Nos ajuda a enxergar através da Tua palavra, Senhor, a vida com mais leveza. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso, porque precisamos, Senhor, ó Deus, dessa graça, ó Deus, Tua, em nossa direção. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante, nós vamos render louvores a Ele. Nós convidamos você para, junto com o grupo de louvor, estarmos em conexão, adorando ao Senhor nesse momento. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Meu guia, meu protetor, a tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou,
estarei seguro. Você me amas, você me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada era me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar do teu amor. Esse é o momento de expressão de gratidão ao Senhor. Momento quando colocamos diante dele a expressão da nossa gratidão através da nossa vida que se coloca diante dele, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão da nossa igreja que tem nesse tempo de desafio se mantido fiel ao Senhor e aos seus propósitos através da sua igreja. Agradecemos ao Senhor também a participação dos irmãos na campanha do domingo passado. A participação da nossa igreja foi muito expressiva, né? E nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão envolvido nesse movimento, cada pessoa da nossa comunidade também, mesmo não sendo da nossa igreja, que contribuiu. Nós arrecadamos aí quase 7 toneladas de alimento. Essa semana foi uma semana intensa de distribuição, né? Esse para nós que é um desafio contínuo, né? Essa campanha pontual, aí com o apoio da Subaé, da TV Subaé, e nós louvamos a Deus pela iniciativa da TV Subaé também, mas para nós é mais do que uma ação pontual. Nós fazemos isso de contínuo e nós louvamos a Deus pela compreensão dessa igreja, pela participação da igreja nesse movimento contínuo de socorro a famílias carentes, a pessoas carentes. E nós louvamos a Deus pela compreensão da nossa igreja em torno disso. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade também de, como igreja, podermos contribuir com a nossa comunidade nessa campanha em específico de forma mais ampla. Continuem orando por nós para que a gente possa alcançar realmente as pessoas que mais precisam. Nós queremos, irmãos, externar também o nosso sentimento, né? Essa semana foi uma semana desafiadora, uma semana de perdas. A Kayla perdeu o seu padrasto, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Nossa irmã Ticiane também, o pastor Márcio, né, faleceu também essa semana, na quarta-feira, e nós continuamos orando por essas famílias, pedindo ao Senhor que esteja fortalecendo, esteja derramando graça sobre graça na vida desses irmãos, nesse que tem sido um tempo muito difícil também, nesse sentido. E nós apresentamos essas situações também diante do Senhor com o nosso coração cheio de gratidão pela vida dessas pessoas, pela marca que essas pessoas deixam na história das suas famílias, nas relações que viveram. Nós louvamos ao Senhor também por isso, porque reconhecemos que Ele é Senhor da vida, e por isso nós expressamos a Ele a nossa gratidão, e a esses irmãos ou a essas irmãs o nosso sentimento, recebam o nosso carinho, e que Deus continue fortalecendo a vida de vocês a cada momento. Nós vamos, nesse momento, dedicar ao Senhor a nossa vida e os nossos bens, os nossos dízimos, as nossas ofertas, nessa expressão de gratidão ao Senhor, de reconhecimento de que a nossa vida pertence a Ele. Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ele. Façamos isso com muita alegria diante do Senhor, enquanto acompanhamos as canções ministradas pelo grupo de louvor.
É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me, sim, Senhor, vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu
Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, o texto nos diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nós damos graças ao Senhor pelo dom da vida. E nesta semana, especialmente, pelos aniversariantes que entre os dias 14 e 18. E para iniciar a semana, nós temos no dia 14 a querida irmã Maura Andrade, a mãe de Fredson. No dia 15, Mariana Bezerra, é a Mari de Sandro e Aninha. No dia 15 também, Iane Gomes, a mãe do Ian. No dia 16, Raimundo Neto, esposo de Geude, um dos professores da classe Sinai da nossa EBD. No dia 16 também, Clébia Souza, a mãe de Danilo e Vinícius. No dia 18, Graziela Rocha, Grazi, a jovem, a namorada do Adriel. No dia 18 também, Clara Raíssa, também jovem da nossa comunidade, a filha de Edilson e Cláudia. Nós louvamos a Deus por suas vidas. Louvamos a Deus porque por suas caminhadas de vida ao lado do Senhor, por aquilo que vocês têm espelhado, têm transmitido através das suas vidas. Louvamos a Deus porque vocês são muito importantes para nós aqui, da nossa comunidade. E também queremos, neste momento, orar ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que têm sido depositados, que têm sido enviados para a nossa comunidade e também pelos missionários. Estamos em campanha de missões mundiais e queremos orar ao Senhor pelos missionários que estão espalhados pelo mundo, evangelizando, ensinando a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela vida dos aniversariantes desta semana.
Te agradecer, ó Deus, porque eles têm sido bênção para nós, para nossa comunidade, Senhor. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um deles e tem permitido a eles completar mais um ano de vida na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te louvamos também, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que têm sido entregues à Tua igreja, Senhor. Te louvamos pela fidelidade do seu povo, te louvamos pela compreensão de gratidão, pelo reconhecimento, Pai, de que tudo que temos provém do Senhor, Pai. Isso é dádiva, isso é bênção do Senhor. Também, ó Deus, queremos te pedir pelos missionários espalhados pelo mundo, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, suprindo as suas necessidades, Pai, e capacitando-os, ó Deus, para a ministração da Tua palavra, para o ensino do Evangelho, porque somente a presença de Jesus Cristo é capaz de transformar vidas, de transformar corações. E nós te rendemos graças em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Quero convidar os irmãos nesse instante à abertura
da Bíblia no texto de Filipenses, no capítulo 1 dessa carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali em Filipos. Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Meus irmãos, que texto desafiador, que texto interessante da gente ler. Essa é a verdade do Evangelho que sempre ressoou para nós, e nesse tempo tudo parece ter um significado ainda mais forte, ainda mais pujante. Antes de falar do contexto do texto, me permitam falar um pouquinho da história desse texto na minha vida pessoal. Esse texto aparece para mim com muita força num contexto de muita dor. Quando nós perdemos a nossa mãe, quando mãe faleceu, a nossa experiência de caminhada cristã, ela sofre esse baque da oração que não é atendida, que não é ouvida. Quando mãe adoeceu, nós como igreja e como família oramos e buscamos o Senhor e tivemos que encarar essa realidade de um Deus, pastor Ágabo tem compartilhado isso conosco, de um Deus que é Senhor da história, que tem nas suas mãos as decisões que para nós às vezes são muito difíceis, e administrar falta, administrar dor, administrar essas lacunas que ficam quando alguém se vai, é realmente muito difícil para quem fica. E olhar para a palavra de Deus nesse tempo, para mim, significa olhar com esperança para aquilo que a gente não dá conta nesse tempo. Por isso quero compartilhar, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos consolar com as consolações que fomos consolados. E esse para mim é um tempo em que a gente precisa pensar nisso, pensar em consolação. Nós precisamos considerar a palavra de Deus, diferente do que algumas pessoas acham, como subterfúgio ou como fuga da realidade, muito pelo contrário, como orientação mesmo para a nossa vida, para a nossa história. Domingo passado nós celebramos a Páscoa, falamos do Cristo libertador, né? Esse Cristo que é libertador, é Senhor da nossa história, Senhor da vida, Senhor da morte, e por isso nós precisamos ir nos lembrando dessa realidade, ou dessas realidades que o Evangelho apresenta para nós, que a palavra do Senhor apresenta para nós, que essas correspondências da época apresentam para nós, para que a nossa experiência com Deus, ela seja ressignificada na dimensão não da nossa expectativa e da nossa necessidade, mas da realidade de quem Cristo é. A expectativa do apóstolo Paulo se coloca numa condição completamente diferente daquela que é, ou daquilo que a nossa expectativa muitas vezes se apresenta. E a nossa expectativa se dá muitas vezes na dimensão de um controle de Deus, de uma expectativa que Deus atenda à nossa demanda, às nossas necessidades do jeito que a gente quer. E como é difícil para nós entender isso. Como é difícil para nós entender essa realidade de um Deus, que é Senhor, e que não segue as nossas manipulações, né? Como brasileiros, nós somos muito afeitos e acostumados a isso. Quando não vem a chuva, viramos, né? Ou virávamos a divindade a quem nós estávamos ligados, né? Como é a realidade aqui no Nordeste do São José, né, de cabeça para baixo, ou do Santo Antônio, quando, dependendo da expressão de fé e de crença, né, a dificuldade de casar, de arrumar um parceiro, aí, as pessoas têm essa mania de forçar a divindade a lhes obedecer, né? Essa é uma tradição muito comum nas expressões populares
né, que nós temos no nosso país. Deus não funciona assim. Deus não é pressionado, né, pelas nossas circunstâncias. Deus está acima disso, mas Ele escolhe se envolver conosco, Ele escolhe se relacionar conosco, por isso Ele não está alheio à nossa dor. Ele não está sem perceber aquilo que nos faz sofrer. Contudo, Ele é Senhor, e esse é um tempo de reconhecer que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E difícil reconhecer isso quando isso se dá com quem a gente ama, com quem a gente não quer perder, com quem a gente não quer se afastar. E claro que todos que nós amamos, nós não queremos perder. Mas talvez seja tempo de pensar, como o apóstolo Paulo, que viver é Cristo. O que significa isso? Para o apóstolo Paulo significa, por exemplo, como ele vai expressar no capítulo 3, abandonar tudo que ele tem como referência para a sua vida, pela excelência que é conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Para o apóstolo Paulo, conhecer Jesus Cristo de Nazaré, e essa é a proposta nesse ano, né? Para nós apresentar Jesus Cristo de Nazaré através dos evangelhos, através das cartas do apóstolo Paulo. Esse conhecimento, não conhecimento intelectivo somente, e esse é importante, mas esse conhecimento relacional com Jesus Cristo de Nazaré, lhe dá a possibilidade de viver as circunstâncias difíceis da sua vida sem perder essa perspectiva e essa expectativa na direção de que o Senhor tem o domínio da história. O apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo está diante de uma decisão agora que não depende dele, que vai interferir drasticamente agora na sua condição. Ele pode ser condenado à morte ou ele pode ser solto. E é diante desse dilema que ele começa a pensar a sua realidade. E ele diz, viver é Cristo e morrer é lucro. E eu fico em dúvida, ele vai dizer, do que é melhor, porque se eu ficar e puder contribuir com o crescimento de vocês, isso seria de alguma forma interessante, né? Isso seria válido de alguma forma, mas ir para Cristo é tudo que ele espera. Então, ele fica de alguma forma dividido, não é que ele não ame a vida, não é um pensamento grego aqui, porque os gregos acreditavam que a morte de alguma forma os libertava, né, do peso da vida, ou lhes tirariam, na verdade, essa limitação de existência que era viver preso nesse corpo. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando não do conhecimento de uma filosofia específica, mas do conhecimento relacional que ele tem com Jesus Cristo de Nazaré, que faz a vida valer a pena, que faz a vida ser vivida na intensidade que ele propõe para cada um de nós. E ele diz, viver é Cristo. Se não for para viver Cristo, não vale a pena. Por isso ele trocou tudo que ele tinha como expressão da sua religiosidade, como expressão da sua fé, pelo conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré. Nós falamos no início, na abertura do culto, desse fardo ou do jugo que a gente vai absorvendo na vida. O apóstolo Paulo havia aprendido sobre o jugo, especialmente com os fariseus, né? Ele tinha aprendido a interpretar a vida, a interpretar a lei, de uma forma que agora lhe coloca como perseguidor da igreja, que lhe coloca numa condição de ir atrás de todo mundo que, de alguma forma, distorce a lei, e para eles, né? E para ele, os cristãos estavam, de alguma forma, indo contra aquilo que a lei dizia, ou contra aquilo que eles acreditavam ser a possibilidade da ordenação de uma sociedade através da lei. Até que ele é encontrado por Jesus Cristo de Nazaré em seus descaminhos de existência. Ele é encontrado por Jesus Cristo de Nazaré e ele percebe que tudo que ele conhecia da vida, que tudo que ele conhecia como lei, na verdade, não lhe dava a possibilidade de enxergar era absolutamente nada. E ele, então, é conduzido como cego, né? Ele é conduzido como cego
para uma nova realidade, da reabertura da sua visão, da sua recondução de vida agora na direção daquilo que Jesus Cristo tem para ele. E aí ele vai dizer que ele troca tudo isso, ele tem tudo que ele tinha como perspectiva para a vida, tudo que ele enxergava, todos os seus parâmetros, tudo que ele tem como jugo, tudo que ele tem como aferidor, como referência para discernir a realidade. Ele diz, é tudo esterco, porque agora eu conheci a referência para a existência, Jesus Cristo de Nazaré. E é maravilhoso a gente poder acessar essa realidade do apóstolo Paulo, mas surge uma pergunta aqui, como é que diante dos dilemas que ele enfrenta na prisão e desse momento tão decisivo para a vida dele, como é que essa declaração de fé ele toma dessa maneira? Na verdade, o conhecimento do qual ele fala, como disse anteriormente, não é o conhecimento intelectivo, mas é a realidade da experiência com Deus, com Jesus Cristo de Nazaré, que lhe reconduz à vida e lhe faz agora partícipe dessa nova realidade. E é esse encontro e essa realidade para a qual o Senhor nos chama. Uma realidade não mais limitada ao conforto da nossa existência ou à resposta à esperança das nossas expectativas naquilo que a gente consegue organizar como realidade diante da gente. Paulo fez isso através da lei. E nós fazemos isso de várias formas. Nós colocamos a nossa esperança, nós colocamos o jugo sobre nós de várias formas. O nosso conhecimento sobre a realidade se dá de várias formas. E a gente vai organizando, departamentalizando isso na vida, de modo que a gente vai dando conta da existência com as nossas respostas, com as nossas soluções. Mas tem uma hora que a gente é colocado entre a vida e a morte. Tem uma hora que as nossas respostas não são suficientes. Tem uma hora que a nossa oração parece não ser ouvida quando colocada na direção da nossa própria vontade. E é aí que a gente precisa ressignificar aquilo que a gente tem como expressão de fé ou como conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré como Senhor da nossa história. Não aquele que atende a nossa expectativa, mas aquele que tem um plano perfeito para cada um de nós e que nos livra, o apóstolo Paulo vai discutir isso mais tarde, que nos livra, que tem o poder de vencer a morte e de nos fazer agora viver essa dimensão, como celebramos no domingo passado, quando celebramos a Páscoa, né? De viver essa dimensão de esperança de uma vida que não se dá somente aqui e agora, mas que se dá também para ali e além. Essa esperança de que a vida não acaba aqui, mas que será vivida na sua plenitude com Jesus Cristo de Nazaré. Talvez o nosso maior erro como cristãos seja essa expectativa, né, na direção de que Deus cumpra a nossa vontade. Quanta gente decepcionada com Deus, quanta gente frustrada com Deus que não atende às suas orações, que não atende os seus pedidos, que nesse momento de dor não funciona, né? Meus irmãos, precisamos mais uma vez olhar para a Bíblia, olhar para o senhorio de Jesus Cristo, que quer reconduzir a nossa vida em uma esperança e não na expectativa que a gente tem. E a esperança que enche o coração do apóstolo Paulo e que deveria encher a nossa vida é que o viver para ele é Jesus Cristo de Nazaré. O viver para ele não se limita a esse aqui e agora. Por isso, para ele, morrer passa a ser lucro. E como disse antes, não porque ele tenha o desejo da morte, mas é porque a morte é encarada por ele de uma outra forma, a partir de uma outra realidade. Não como fim, mas como um
um momento da existência que acontece ou que será necessário acontecer, como o pastor Ágabo tem dito em alguns momentos, a morte faz parte da vida. É essa a perspectiva do apóstolo Paulo. Ela faz parte da condição humana limitada. E a gente enfrenta a morte para viver essa realidade da eternidade no Senhor. Eu sei que isso nem sempre é fácil da gente assimilar, porque a gente assimilou, de alguma forma, a ressurreição na perspectiva do entendimento. Há muitas discussões em torno da ressurreição, na perspectiva teológica, como isso se dará, como isso vai acontecer. O apóstolo Paulo também discute isso. Mas essa é uma discussão que, se fica somente no campo do conhecimento, ela é vazia. É como conhecer sobre qualquer realidade, é como conhecer sobre qualquer teoria. Mas se a gente tem uma vivência com Jesus Cristo de Nazaré, como João vai dizer, a eternidade já penetrou a nossa realidade de existência. E a gente concebe essa realidade de uma outra maneira, de modo que não será possível explicar absolutamente tudo sobre ressurreição. Mas essa vivência é uma vivência real, ou essa relação é uma relação real que o apóstolo Paulo tem com Jesus Cristo de Nazaré e que nós, como cristãos, devemos buscar também ter, para além do conhecimento, a experiência com Jesus Cristo de Nazaré, a ponto de termos essa certeza no nosso coração, a ponto de termos essa convicção e essa esperança firmada em nosso coração por causa da relação com Jesus Cristo de Nazaré. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é uma esperança que não diminui, irmãos, a dor de quem perde alguém, que não diminui o receio que a gente tem em relação ao desconhecido. É uma esperança que não nos alinha na direção da morte e que não nos deixa confortáveis em relação a isso. Não é isso, mas é uma esperança que nos toma, mesmo quando a gente não sabe explicar direito o que vai acontecer depois desse tempo limitado de existência que temos aqui. O que sabemos é que essa relação com Jesus Cristo de Nazaré, ela não acaba aqui e agora. Conquanto essa dor seja uma realidade no nosso tempo e a gente não possa, de modo algum, desprezar ou minimizar isso que está acontecendo, nós precisamos também refletir sobre aquilo que a palavra do Senhor e que a relação com o Senhor Jesus Cristo traz para a nossa interioridade. Por isso, esse é um tempo de pensar em ressurreição. Esse é um tempo de pensar e de se relacionar com Deus também nessa perspectiva. Não para negar o medo, não para negar a condição sob a qual todos nós estamos, mas para encarar isso de um outro ponto de vista. Nós precisamos reviver, nós precisamos reacender a fé em Jesus Cristo como o Senhor da nossa história. Viver é Cristo. Viver é Cristo. E viver Cristo nos leva para uma outra dimensão. E morrer se torna lucro. O meu desejo, a minha oração é que a gente só participe dessa realidade, como o pastor Ágabo costuma brincar, depois dos 120, né? Depois dos 120. Mas se isso chegar em qualquer tempo, em qualquer oportunidade para nós, que as pessoas que estão perto de nós experimentem, para além da dor, da saudade, que certamente lhes afetará, experimentem também a graça do conforto de Deus, de pessoas que descansam ou que partem dessa vida deixando a sua esperança registrada, cravada na história a sua esperança, né? E nós queremos deixar esse legado de esperança para todas as pessoas que se relacionam conosco. A vida não acaba aqui.
A nossa vida precisa ser ajustada à vida de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, como precisamos dessa esperança, dessa experiência com Jesus Cristo de Nazaré, que marque a nossa vida de tal modo que a gente não tenha o pavor da morte, que a gente não tenha esse dilema não resolvido no nosso coração, mas que a nossa existência cumpra, seja quanto tempo for o nosso tempo, que cumpra o propósito para o qual a nossa vida foi dada como presente para a história de tantas pessoas que estão em torno de nós. O meu desejo, a minha oração é que nesse tempo de tanta confusão, o jugo que você carrega sobre os ombros não seja um jugo que pesa a sua existência, mas que o ensino, o conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré liberte você do medo da morte, liberte você para que você possa viver desapavorado e comunicando essa esperança graciosa. Todos nós partiremos dessa condição humana, mas como vivemos faz a diferença. Morrer é lucro, morrer todos nós vamos morrer em algum momento. Morrer na perspectiva cristã é lucro porque estaremos voltando para a casa do Pai. Mas viver precisa encontrar significado, viver precisa encontrar essa condição. E para o apóstolo Paulo e para nós cristãos, viver é Cristo. Se não for para ser como ele foi, nem vale a pena viver. Esse é o desafio para nós que somos cristãos. Que a graça do Senhor faça isso comigo e com você, nos ajudando a ressignificar a nossa vida à luz de quem Jesus Cristo é, para que a nossa vida seja mais leve e até a nossa morte possa ser mais leve para quem fica, que essa realidade possa encontrar sentido nos nossos corações e a gente possa viver verdadeiramente Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e te pedir que a tua misericórdia, Senhor, esteja nos ajudando nesse tempo a viver a realidade da tua vida em nós. Que viver para nós seja viver Cristo, seja realmente, Pai, ó Deus, comunicar sobre essa realidade para outras pessoas, sermos de fato testemunhas dessa realidade, Senhor, de quem o Senhor é. Pai bendito, nos ajuda, porque nesse tempo em que, de fato, a morte se apresenta para nós como algo concreto, como algo que tem chegado cada vez mais perto de nós e dos nossos a quem amamos. Pai, muitos de nós não têm conseguido discernir a realidade da vida, porque o que pesa sobre os nossos ombros não é um conhecimento de quem o Senhor é um conhecimento religioso, é um conhecimento intelectivo somente, muitas vezes. Nos ajuda, Pai, a discernir a realidade da vida a partir, Senhor, daquilo que o Senhor daquilo que o Senhor traz para nós como conhecimento, daquilo que o Senhor traz como leveza de vida para nós, que a nossa relação contigo, Pai, nos ajude a discernir a realidade da vida e da morte. Nós te pedimos isso, Senhor, por tua misericórdia, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada família que nos acompanha, com cada pessoa que nos acompanha nesse momento, e que as consolações do Espírito Santo seja com cada família enlutada, com cada pessoa que passa por momentos de dores, de aflição. Nós te rogamos isso pelas pessoas que estão reunidas conosco nesse momento, e assim também, Senhor, sobre todo o teu povo que se reúne sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a você e a sua família, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele
coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber pra sempre.